Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Beleza? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa. E qual é a minha missão aqui? Revisar o simulado 1, isso mesmo, esse que vocês fizeram. A galera aí que fez para Tiradentes ou também para o CMPA. Beleza? Vamos ver como é que nos saímos nessas 20 questões. Vamos discutir as afirmativas corretas, perfeito? Para deixar um pouquinho mais claro o entendimento. Bom, o texto 1 abre assim, ó. Amar não é aceitar tudo, por Mário Sérgio Cortella. Um belíssimo texto. Olha só, galera, eu vou ler aqui a primeira e a segunda linha porque já nos ajudam muito para a questão que está por vir. Uma das coisas que mais fiz como educador de meus filhos foi tirar o encanto da droga ilegal, para impedir ou dificultar que tivesse acesso a esse tipo de prazer. Bom, só essa primeira parte já nos dá uma ideia bem clara e objetiva sobre o que o texto trata, sobre o que o autor fala. Então vamos lá. Questão 1. Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Como vocês puderam ver, né, havia 3 lacunas onde eu preciso usar o conhecimento ortográfico. Onde o primeiro eu preciso usar o verbo acessar, e acesso é sempre C e 2 S's, certo? O senão ali da linha 5, turma, eu tenho que usar ele junto, pois equivale à expressão do contrário. Quer ver? Vai lá na linha 5, tu vais ver que dá para colocar bem certinho, do contrário. E o porquê da linha 8 é o explicativo, eu estou dando uma explicação no contexto em que ele está envolvido. Sendo assim, ele equivale ali, ó, já que, pois, junto e sem acento. Sendo assim, galera, questão 1, letra D, Dinamarca. Tranquila essa, né? Questão de número 2. Sobre a relação do título com o texto. Pode-se afirmar que a preocupação do autor na condição de pai é quanto? Qual é a preocupação dele? Certo? Ó, uso de droga ilegal. Por isso que eu fiz aquela leitura ali das 2 primeiras linhas. O título somado às 2 primeiras linhas do texto, galera, já nos leva à resposta da questão de número 2. Ao uso de droga ilegal. Com toda certeza, essa era a preocupação do autor. Questão de número 3. Considerando as afirmações referentes ao texto 1, marque V para verdadeiro e F para falso, depois assinale a alternativa correspondente, precisamente de cima para baixo. Aí vão entrar as alternativas, ó, aliás, as afirmativas e as alternativas. Todas verdadeiras, só a primeira, todas falsas, a primeira e a última verdadeira ou somente a do meio verdadeira. Galera, faz com calma, certo? Eu vou ler a segunda aqui, ó, porque é a única falsa que a gente tem na estrutura. Por quê? Sou forte quando consigo ter uma conduta consciente, em que faço o que faço porque, olha aqui a resposta da número 1, porque decido o que fazer. O autor refere-se exclusivamente ao seu comportamento no dia a dia, suas vivências. Esse exclusivamente é que nos ajuda a excluir a segunda. Por isso, questão 3, ó, letra D, Dinamarca. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Aqui a última, ó, o emprego da primeira pessoa permite-nos mais veracidade aos fatos? Sim. Pelo fato do autor argumentar em primeira pessoa é que nos faz acreditar mais ainda nas ideias que ele expõe. Questão número 4, vamos ver o que veio. Com relação ao emprego do pronome oblíquo, é possível observar o registro de linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É aquilo que não está na gramática, que não é padrão, não é regra, certo? Pronomes oblíquos, a, o, lhe, que equivale ela ou ele, a, o, lhe, nos, me, tc, são esses pronomes oblíquos. Olha a letra A. Estão vendo o T, ó? Em relação ao verbo, ele veio antes. Por que ele veio antes, né? O lugar natural, turma, e normal de um pronome oblíquo, esses que eu citei, é que eles venham depois do verbo. Mas aí o que atrai, o que os faz vir antes? Olha só, o que os faz aparecer antes são algumas estruturas, como advérbios, conjunções subordinadas, que é o caso da letra A, ou a palavra que. A palavra que é o maior atrativo de pronome oblíquo para que ele venha antes do verbo, a palavra que. Pode ser conjunção ou pronome relativo, tanto faz. Aí, turma, ó, vamos ter todas as alternativas. Aqui na letra C, ó, vamos lembrar, galera, atenção. Pronome oblíquo nunca começa a frase. Pronome oblíquo nunca, jamais começa a frase, certo? Então, se aceita hoje, estaria errado.
Sempre início de frase, o pronome vai vir depois do verbo. Bom, tendo essa breve discussão de colocação pronominal, nós vamos marcar questão 4, letra E de Equador. Há uma hipocrisia que a leva a esquecer e não que leva a esquecer, certo? Então, ó, o que puxa o pronome oblíquo obrigatoriamente para antes do verbo. Questão de número 5. Considerando o contexto em que estão inseridas as palavras sólidas, delitos, banalize, poderiam ser substituídas sem prejuízo de sentido. Uma questão de sinônimos, de vocabulário. Aí vamos às alternativas. Ó. Sólidas, delitos e banalize. Se eu não sei uma, tenta outra, certo? Se eu não sei banalize, eu vou a delitos. Se eu não sei, uma vai ajudar com certeza, certo? Ou duas. E é por isso que a gente vai marcar letra D, Dinamarca. Consistentes, infrações e vulgarize. Beleza, turma? Questão 6. Analise as afirmações sobre o sentido e a formação das palavras no texto. Vamos ver o que vem. Há uma relação de sinonímia, ou seja, há um sinônimo, há uma relação de ideias, né? Mesma ideia, mesmo sentido em encanto e prazer? Sim. Encantar e prazer, num campo de semântico, dá para dizer que eles têm a mesma ideia. Absolutamente antiética, antipedagógica, tem o mesmo prefixo? Não, porque absolutamente nem prefixo tem. Tem, mas é muito arcaico e não é ideia de contrário. Encantador é uma derivação prefixal? Não. Encantador vem de encantar, então ele é uma derivação sufixal. 2 e 3 erradas. Adverte, na linguagem coloquial, ocorre o acréscimo de um fonema vocálico? Bom, primeiro, o que é linguagem coloquial? Aquilo que não está na regra, no padrão. Aquilo que a gente fala no dia a dia sem se preocupar, apenas, né, querendo se comunicar. A pronúncia correta é adverte, é advogado, é pneu, é ritmo. Só que a maioria das pessoas não falam assim. A gente faz o acréscimo desse i que não existe, mas no nível coloquial esse acréscimo aparece. Então é adverte, pneu, ritmo, advogado. Então a 4 com toda certeza está correta. Porém, a banca quer que marque as incorretas, galera. Atenção, pessoal do médio. Quando vierem essas questões de romanos, antes de ler propriamente os enunciados, vê o que a banca quer, se é a correta ou a incorreta. Beleza? E aí, ó, sabemos que a 2 e a 3 estão erradas, eu vou marcar com certeza, ó, letra B, Brasil, com toda certeza. Questão 7. Vocábulo cuja acentuação segue a mesma regra observada na palavra óbvio é... Bom, questão de acentuação, primeira ação qual é? Divisão silábica, é isso mesmo. Dividam as palavras para ter certeza da regra, da sílaba tônica e da sua terminação. Óbvio, paroxítona em ditongo crescente. Por isso, ó, que eu não vou marcar ética pro paroxítona, que eu não vou marcar, aliás, eu vou marcar conveniência paroxítona em ditongo crescente. Então, questão 7B, Brasil. Antipedagógica pro paroxítona, faísca, famosa e velha regra do hiato, e o tônicos, né? Sozinhos ou com S. Mimédico pro paroxítona, e aqui para confirmar, B, Brasil. Questão de número 8, vem um texto 2 antes. Ó, leia atentamente o texto 2 e responda as questões de 8 a 13. Com franqueza estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora. E recapitular no sentido de rever, né, de estar mais uma vez o campo e o morro. Pensava nos outros meninos. Enfim, aí depois aqui ele fala, um papagaio, né, via através das vidraças da escola, ó, já dá uma ideia de onde se passa a história. O papagaio, que aqui a gente chama de pandorga ou pipa, mais comum ainda. Aí vem a questão número 8. Indica o segmento que completa, de acordo com o texto, o enunciado formulado a seguir. Opa, volta. O narrador personagem é um menino que relata suas emoções em um dia de escola. Muito bem. Tudo que ele vive, né, aquelas ansiedades, aquela vontade, tudo se passa em um dia de escola. Questão de número 9.
Indique o segmento que completa de acordo com o texto enunciado formulado a seguir. O menino se confessava arrependido de ter vindo, por quê? Por que ele falou que ele estava arrependido de ter vindo? Vamos ver o que entra. Ó. Porque ele preferia ter ficado com os outros meninos, né? Ele se arrependeu de ter ficado com os outros meninos a brincar na rua. É aí que está o arrependimento dele. Questão 9, letra C. Questão 10. Indique a letra que não apresenta uma relação semântica correta entre os termos emparelhados. Como assim, professor? Olha só, galera. Arrependido de ter vindo se relaciona dentro do texto que vocês leram, que foi lido, ao menino? Sim, porque é ele que se arrependeu. Então a tá certa. Preso de uma corda imensa. Era o menino que estava preso a uma corda? Não, era o papagaio de papel. Então, com certeza, a questão 10, a letra B, Brasil, não apresenta uma relação semântica correta de acordo com o texto. Ó, papagaio de papel, coisa soberba, bojava no ar o papagaio de papel, alto e largo papagaio de papel, por isso, B, Brasil. Questão número 11. Assinar esse segmento pode substituir no texto sem prejuízo de alterar o sentido original, ardia por andar lá fora. O que quer dizer? Que ele queimava de raiva? Não, nem tava, não é essa a ideia. Ansiava? Aí sim. Ele ansiava por estar lá fora, com certeza, ó. 11, B, Brasil, com toda certeza. Ele queria estar lá fora, ele queria sair, então ele tinha uma ansiedade ali a ser resolvida. Perfeito. Questão 12. Analisa as assertivas. Romanos 1. As palavras através e céu são acentuadas pela mesma regra? Não. Oxítona de tombo aberto. Franqueza e arrependidos possuem nessa ordem dois dígrafos? O an e o QU, franqueza tem. E os dois R's e o en ali, o dígrafo vocálico, então a 2 está correta. 1 errada, 2 correta. Livramento apresenta um encontro consonantal e um dígrafo vocálico? O VR aqui marca o encontro consonantal e o en ali marca o dígrafo vocálico. Então a 3 também está certo junto com a 2. A separação silábica da palavra papagaio é papagaio? Não. Quando o i não tiver acento, aquela velha regra da terceira série, o i sem acento fica sempre com a sílaba anterior, com a vogal anterior. Então o correto é papagaio, papagaio, certo? Então a 4 está errada. Quais estão corretas? A gente viu que só a 2 e a 3, né? Deixa eu botar aqui. Ó, letra B, quais estão corretas? 2 e 3. Questão 12, B, Brasil. Questão 13. São feitas 3 afirmativas. A palavra papel apresenta um ditongo decrescente? Sim, o L tem som de U no final, papel, não papel, papel. Então sim, ele apresenta. Perna imensa apresenta o encontro consonantal? O perna sim, entre o R e o N, perna. Imensa não, porque o en ali, ó, forma um dígrafo vocálico, então não tem encontro consonantal. A 2 está errada. Telha, escadinhas e bairro. Telha, ó, 1, 2, 3, 4 fonemas, escadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 letras, menos um dígrafo, 9 fonemas. E bairro, ó, são 6 letras, menos um dígrafo, 2 R's, então a 3 está certa. Ó, é para marcar as incorretas, turma, e a gente acabou de ver, analisou. Isso aí não tem como contestar isso. A que está incorreta é a B, apenas a 2. Certo? Ó, letra B, Brasil, apenas a 2, para marcar as incorretas. O texto 13, ele vem através de uma tirinha do Armandinho, bem legal. Ó, amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Seguindo, a questão 14. Sobre a construção do texto, pode-se afirmar que estão corretas, ó. As personagens não dialogam sobre o que amar, bem pelo contrário, aliás, a temática toda da tirinha, as falas, né,
são em torno dessa temática, então a primeira com certeza está errada. Por isso, letra D, a 2 e a 3 vão fechar com toda certeza ao encontro da tirinha. Questão 2, D, Dinamarca. Questão 15, galera, olha só. Nas palavras nem, posse e vontade, ocorrem os seguintes encontros. Vamos ver aqui as oportunidades, é ótimo. As alternativas oferecidas. O nem, eu tenho um ditongo aqui no final, an e em. Lembrem-se de que an e em, final de palavra, forma ditongo. 2 S's forma dígrafo. E o on aqui, ó, forma um dígrafo vocálico. Quando forma dígrafo, não forma encontro consonantal. Por isso, questão 15, letra A. Ó, A de azambuja. Texto 4. Leia o texto 4 e responda as questões. Aí vem, olha que legal, a figura. A vida fica muito mais fácil se a gente sabe onde estão os beijos de que precisamos. Né? Muito bem, o verso aí do Mário Quintana. Né? Excelente, grandioso Mário Quintana. Aí vem a questão 16. O texto 4 é uma postagem veiculada em redes sociais. Qual é o objetivo de eu postar aquilo ali numa rede social, né? Além de ter ampla divulgação. Conceituar a relação interpessoal para fins de pesquisas? Não. Registrar uma opinião sobre determinada conduta social? Não. Obrigar, nem precisa continuar lendo. Não é para obrigar a nada. Promover comportamentos egocêntricos? Não, bem pelo contrário, né? Egocêntrico, egoísta? Não, não fecha. Aí sim. Incentivar atitudes afetivas como forma de boa convivência? Com toda certeza, questão 16, letra E de Equador. Aí, beleza, essa é bem tranquila, né, turma? Vamos à questão de número 17. Marque a alternativa em que o vocábulo mais tem o mesmo valor semântico do que foi apresentado no texto acima. Ali no texto dos versos de Mário Quintana, ele vem assim, ó, mais fácil. Ali ele está com um advérbio, intensificador. Ele está intensificando o adjetivo, aumentando a ideia do adjetivo. Então eu tenho que achar um que seja advérbio e que, como o enunciado fala valor semântico, ele tem que estar se referindo também a um outro adjetivo. Tem que estar igual, da mesma forma. Ó, aí eu vou ter aqui a letra A. Ele é um advérbio na letra A, mas se refere ao verbo. Então não tem a mesma relação. Aqui na letra B, ó, é um advérbio, se refere a um adjetivo. Na letra C também é um advérbio, só que ele não se refere a um adjetivo, ele se refere a uma ideia de comparação. São mais éticas que outras são. Então aqui nas letras A, B e C, os três são advérbios. Mas o único que se refere a um adjetivo tão exclusivamente a um adjetivo é a letra B. Então com certeza 17B Brasil. As outras, as demais, ó, aqui é um pronome indefinido, muitas pessoas. É um não querer mais que bem querer. Aqui eu vou ter uma ideia aditiva. Por isso, ó, questão 17, letra B, Brasil. Com toda certeza, porque os dois são advérbios e os dois intensificam exclusivamente um adjetivo. Beleza, galera? 18, vai o texto 5. Ó, o amor é fogo que arde sem se ver, né? Famoso texto lá de Camões. Ó, muito bem. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, né? Muito popularizada pela banda Legião Urbana. Aí veio a questão. Considere as seguintes afirmações referentes ao poema. Ó, Romanos 1, 2 e 3. Quais estão corretas? Eu tenho que marcar apenas as que estão corretas. Ó, daí eu vou ter as alternativas. E aí, turma, ó, sem perder muito tempo, a única que não fecha é a 2. A primeira estrofe do poema deixa pressuposto que somente no contexto da época em questão não há qualquer forma de amor sem sofrimento. Esse somente no contexto da época é que nos faz eliminar a 2, certo? É em qualquer época, em qualquer contexto. Questão 19. O vocábulo vencedor é formado pela adição de um sufixo. Tá aqui, ó, vencer, vencedor. Eu tenho esse dor, sufixo, que expressa a ideia de agente ou radical. Vencedor, aquele que vence. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo valor semântico desse sufixo. Aí eu tenho vendedor, aquele que vende. Contador, aquele que conta.
tradutor, aquele que traduz, educador, aquele que educa, e encantador, aquele que encanta. Bom, todos têm o sufixo. A questão requer uma interpretação a mais. Qual é a diferença? A diferença é que da letra A a D são todas profissões, certo? Contador, né, de contabilidade. Então, a única que qualquer um pode vencer e qualquer um pode encantar, por isso, letra E, vencedor e encantador, se relacionam por esse sentido. Todos têm um sufixo agente, que faz algo. Só que o que não se relaciona a uma profissão é a letra E, assim como o vencedor. Por isso, Equador. E aí chegamos na última questão, questão 20 da nossa prova. Observe as frases abaixo. Aonde você mora, aonde você for morar. Moro aonde não mora ninguém. De onde eu vim, a vida era uma monotonia ímpar, não havia televisão. Aonde eu for, não importa, desde que seja onde estiveres. Assinale alternativo que está de acordo com a norma culta. Lembra o uso do onde e aonde, galera? O aonde somente para verbos de movimento e o onde para verbos parados. Então, nessa ideia, olha só, letra D, Dinamarca, 13 a 4. Ó, o morar não é um verbo de movimento, então é onde. A mesma coisa, moro aonde não mora ninguém, não, é moro onde. Então há uma inversão entre a 1 e a 2. Por isso, questão 20, letra D, Dinamarca. Fechou? Então aqui encerramos nossa resolução aí do primeiro simulado. Galera, continuem estudando, pratiquem bastante, não esqueçam das redações. Até a próxima resolução. Tchau!